Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado Volume 5, primeira semana do 4º ano de Língua Portuguesa. Eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com os links de todos os vídeos de português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim você acha com mais facilidade e não perde tempo ao fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Nessa semana, nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Então, nós vamos falar sobre sinais de pontuação. O primeiro que a gente pensa é sempre o ponto final. Opa, não é isso. Então, nós temos como sinal de pontuação o ponto final, a vírgula. Vamos abrir o caderno aqui, porque a gente vai usar bastante espaço. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, os dois pontos, ponto e vírgula, travessão e parênteses. Mas para que serve tudo isso, professora? Então vamos lá. O ponto final é usado no final das frases para indicar uma pausa total. A vírgula é usada para separar termos que possuem a mesma função sintática. O ponto de interrogação é usado para formular perguntas. Quando você lê o ponto de interrogação, você sabe que vai ter uma entonação diferente no final da frase para indicar que é uma pergunta. O ponto de exclamação é usado para expressar diferentes sentimentos, vários sentimentos. Pode ser entusiasmo, pode ser uma surpresa, uma súplica, pode ser ordem, horror, um susto muito grande, espanto. E também pode ser usado depois de vocativos ou depois de algumas interjeições. Interjeições são como ai, ui, tá certo? Uau! Então, o ponto de exclamação pode ser usado em todas essas situações. Dois pontos é usado antes de uma citação ou de uma fala. Quando nós estamos lendo um conto, por exemplo, tem muito assim, e o lobo disse, dois pontos, parágrafo, travessão. Não é assim? Então, os dois pontos indicam uma fala que vai acontecer depois, uma fala ou uma citação, que é quando eu digo algo que já foi dito por alguém. Ponto e vírgula é usado para separar itens enumerados. Os parênteses a gente pode usar quando dentro de uma frase a gente quer dar uma explicação. Então, você está falando, está escrevendo uma frase e quer dar uma explicação sobre ela ou fazer uma indicação. Então, você abre parênteses, escreve dentro, fecha parênteses e continua a sua frase. E o travessão indica a mudança de interlocutor ou separa orações intercaladas. O que é mudança de interlocutor, professora? Bom, a mudança de interlocutor é quando muda quem está falando no texto. Então, está falando o narrador. Tudo bem. Vai falar um personagem, nós colocamos um travessão para indicar essa mudança, para quem está lendo entender que agora quem está falando é outra pessoa, né? Outro personagem. Às vezes em diálogos onde vários personagens falam, a gente sempre coloca o travessão para mostrar que mudou o interlocutor, ou seja, quem está falando. Os sinais de pontuação, eles são extremamente importantes para as nossas frases, para os nossos textos fazerem sentido. Só as palavras sozinhas não indicam para você se a frase é uma pergunta ou se é uma exclamação.
né? A vírgula é muito importante para separar as partes da frase, né? Fazer pequenas pausas e dar sentido. Uma vírgula no lugar errado pode mudar completamente o sentido de uma frase. O travessão, se ele não for usado corretamente, vai atrapalhar a interpretação, o entendimento do texto, porque você não vai saber quem é que está falando, ou que mudou, né, de interlocutor, mudou a fala. Bom, tudo isso é muito importante. Vamos ver, então, o que é que nós vamos fazer nessa semana nas atividades do PET. Vou pegar aqui. Veja só. Primeiro, você vai ler aqui sobre os sinais de pontuação. Alguns têm até exemplos, por isso é que eu não dei exemplo aqui na aula, porque no próximo vídeo a gente lê, então nós vamos fazer a leitura dos exemplos também, ok? Então, você vai ler sobre a vírgula, ponto final, ponto de interrogação, exclamação, ponto e vírgula, 2 pontos, parênteses e travessão, tudo que eu já falei aqui com você. Depois, você vai... aqui são exemplos, né? Depois, você vai passar para as atividades. Aqui tem uma cantiga, mas ela está escrito com alguns erros ortográficos, ou seja, erros na escrita da palavra. Você vai reescrever, corrigindo esses erros. Bom, aqui tem outra cantiga, que você também vai escrever, corrigindo os erros. Se você, por exemplo, observar que uma palavra está errada, está estranha, mas, professora, eu não tenho certeza de como escrever essa palavra. Quando nós não temos certeza da grafia de uma palavra, nós podemos procurá-la no dicionário, nós podemos procurá-la no Google, e aqui, para ajudar vocês, tem um banco de palavras também. Então, olha só, aqui no banco de palavras, tem as palavras que estão erradas na cantiga, escritas da forma correta. Assim, você pode escrever direitinho. Outra coisa é que essas cantigas não estão com a pontuação direitinho. Então, você vai fazer a pontuação do texto também, de acordo com o que você já aprendeu. No próximo vídeo, eu leio tudo com vocês e faço a correção da atividade. Como eu já disse, essa capa vai ficar lá no meu Instagram com tudo que você precisa para essa semana. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!